Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia. Aqui nos encontramos para tratar das questões do momento, do jornalismo, do telejornalismo local, das pautas, dos assuntos que movimentam a nossa comunidade de Farroupilha. Você já sabe, mas eu reforço, você está nos acompanhando pelos canais 26 e 526 da NET para toda a região de alcance de cobertura da NET em Farroupilha. Ainda você nos acompanha também pelos canais no Facebook, TV Serra Farroupilha. Vá lá, siga a nossa página, curte a nossa página, nos acompanhe por aí também. E ainda tem o nosso canal no YouTube. Aliás, você já fez a sua inscrição no nosso canal no YouTube? Faça a sua inscrição e sempre que tiver alguma novidade, algum conteúdo novo pintando no YouTube da TV Serra, se você acionar o sininho, você vai ser notificado. E ainda o nosso Instagram também leva os destaques do momento. Hoje, na entrevista do dia, recebo aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha o comandante do pelotão rodoviário do município, o tenente Marcelo Stassac. Vamos falar sobre trânsito. Inicialmente, quero pedir permissão aos senhores para fazer a remoção da máscara, única e exclusivamente durante o período do vídeo. Nós precisamos continuar usando a máscara. A pandemia não está vencida, não está concluída, não passou, depende muito de nossas atitudes, dos nossos cuidados. Aliás, nós precisamos nos cuidar. Se eu não me cuidar, quem vai cuidar de mim? Primeiro eu preciso me cuidar. Então, se cuidem, nos cuidemos um dos outros também. A pandemia ainda é bastante séria. E oxalá que não venha a chamada segunda onda, como está afetando praticamente toda a Europa também. Trânsito é a pauta do momento. Na nossa entrevista do dia de hoje, tivemos um final de semana e um feriado prolongado de finados, onde muitas pessoas pegaram a estrada, foram ao litoral. Aqui na nossa região, muito movimento para o litoral norte do estado, outros viajaram para outras regiões do estado também. Enfim, foi uma sexta, um sábado, depois uma segunda-feira e ainda alguma coisa na terça pela manhã também de muito movimento nas nossas rodovias. E o que vem pela frente com a Operação Verão? Como será o comportamento das pessoas agora no verão? Na praia haverá muito movimento, o pessoal tende a deslocar mais, a ter passagens mais curtas junto ao litoral, mas mais viagens para o litoral também. Algumas das questões que nós vamos tratar a partir de agora com o comandante do pelotão rodoviário de Farroupilha, o tenente Marcelo Stassac, que é o nosso convidado para a entrevista do dia de hoje. Tenente Stassac, obrigado por estar aqui nos estúdios. Fique à vontade se quiseres manter a máscara. Caso sinta-se à vontade para retirá-la também, pode fazer o procedimento de forma bem tranquila. Mais uma vez, obrigado, bem-vindo. Obrigado, Leandro. Sempre importante essa oportunidade que tu nos dá, né, para debatermos algumas situações, atualizarmos outras nuances, né, fazermos também um feedback das situações que se passam. Nós também aproveitamos esses momentos para uma autorreflexão, né, e análise do que possa melhorar, o que não está funcionando. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Qual é o balanço que a gente pode fazer de como foi o feriadão de finados? Teve muito movimento nas rodovias? Como as pessoas se comportaram ao trânsito? Porque a PRE esteve trabalhando, monitorando todo o trânsito, principalmente na ligação da Serra com a Rota do Sol, com o litoral, via Rota do Sol, obviamente. Como é que foi o feriadão? Nós já esperávamos uma movimentação bastante diferenciada, haja vista o feriado anterior que tivemos, em que também uma grande movimentação de pessoas, tanto para o interior do estado ou para o litoral. Dessa vez não foi diferente, né? Um feriado prolongado, você percebeu uma movimentação muito grande do farroupilhense, do caxiense, do pessoal de Bento Gonçalves, enfim, né? Toda a região da Serra, não só para o litoral, mas também para alguma outra região do estado, assim como também circulou aqui na região. Nossas rodovias. Região metropolitana. No nosso entorno foi muito movimentagem metropolitana. Nós tivemos Gramado com uma movimentação também espetacular, até, né, chamou muita atenção todo o volume que se teve lá. Enfim, as pessoas realmente utilizaram as rodovias e saíram de casa. Nesse momento que se percebeu
é que o povo em si aqui da Serra, pelo menos, né, muita gente tem vindo de fora também, mas o povo da Serra não está mais suportando ficar em casa, está saindo e está utilizando as rodovias. Não podia ser diferente, uma Rota do Sol muito movimentada já no início do feriado na sexta-feira. Sexta-feira no final da tarde, início da noite. Principalmente, né, Sábado pela manhã. Tivemos períodos de lentidão, tanto na saída como na chegada no litoral. No sábado pela manhã, já de madrugada, uma movimentação bastante forte também, com lentidão lá na descida dos túneis, né? Para quem conhece a Rua do Sol, Sim. nós temos aquela região dos túneis ali, a região de serra, ela exige uma velocidade menor, ela não permite muitos pontos de ultrapassagem, então acaba, né, acumulando mais veículos e a velocidade em si acaba sendo bastante reduzida. Mas felizmente, embora todo esse volume de veículos, nós não tivemos, pelo menos na Rota do Sol, uma ocorrência assim, que chamasse a atenção, algo mais grave, né, que tivesse acontecido. Tivemos realmente uma grande movimentação, percebemos muitas infrações, muitas coisas foram flagradas, mas de modo geral tudo correu perfeitamente, né, pelo volume que se teve. Tivemos acidentes? Com certeza teve, né? Tivemos, mas de pouquíssima gravidade, claro que tivemos... Baixa monta, né? Tivemos 2 acidentes com lesões, que as pessoas se machucaram, mas não foi, né, coisas muito graves. Tivemos outros 2 com danos materiais apenas. Então, a gente considera com bastante êxito devido ao volume que se teve. Nos chamou muito a atenção isso, nós parecíamos que estávamos vivendo o período das grandes festas. Que nós, Natal e Ano Novo. Em que se prepara, a gente sabe que isso Sim. acontece, né? Nós temos toda essa movimentação de final de ano, tanto véspera de Natal, véspera de Ano Novo, também no Carnaval, uma movimentação muito forte, e se assemelhou muito a isso, em determinados momentos. Claro que não foi todo, né, esse volume que temos nessas datas, mas em determinados momentos assemelhado muito a essas datas maiores, né, ou festivas. Sim. Até porque finados não se dá para se considerar como uma data de festa, uma data que se vá procurar veraneio, algo nesse sentido, né? Sim, mas é a procura dos cemitérios, aquela aproximação mais com os entes que já passaram. Mas enfim, se percebeu esse comportamento diferenciado esse ano dessas pessoas. Certo. Foi um movimento, na sua visão e experiência também, inclusive de finados, acima do que foi, por exemplo, finados do ano passado? Muito acima. Muito acima? Muito acima. Coincidentemente, eu também trabalhei no finados do ano passado, né, não se assemelhou em nada o que nós tivemos esse ano, creio eu, né, pela diversidade toda que está sendo 2020, e é de se analisar isso no futuro, claro. Também estamos na expectativa do que vai ser o final de ano. Né? Mencionou na abertura a questão do veraneio, então tem todo um preparativo em cima disso, e já nos serve de alerta nesses 2 últimos feriados aí muito movimentado. Certo. Até porque as pessoas estão até certo ponto cansadas de ficarem em casa e muitos estão saindo. Não é que não se possa sair. Se possa sair, a gente pode sair, mas tem que ter a devida segurança também. Mas ainda em cima do feriadão de finados, quais foram as principais infrações de trânsito que a PRF, a Farroupilha, registrou? Ultrapassagens em locais indevidos e excesso de velocidade? Não muda, né? Infelizmente... Entra ano, sai ano, é a mesma coisa. É a mesma coisa, então nós temos a tecnologia hoje a nosso favor, se trabalha muito em cima disso, até porque a gente sabe que e essas 2 infrações, o carro-chefe, né, claro, também se soma aí a questão do álcool, né, da embriaguez. Hoje já, em termos de flagrância, não se tem um volume tão grande, quando se constata o álcool e a direção, mas o excesso de velocidade, infelizmente, ainda bate recordes, e as ultrapassagens indevidas só não é maior, porque a gente não consegue estar em todos os pontos ao mesmo tempo. Onde nós estamos, as flagrâncias são muito grandes. E eu cito o exemplo, hoje até para quem não tem conhecimento, mas na próxima página do DAER, que é o responsável pelas rodovias estaduais, se tem um link em que, com esses novos pardais instalados, ele tem uma câmera ali que fornece a imagem em tempo real do que está acontecendo na rodovia. E nós acompanhamos vários pontos do estado através dessa ferramenta e não nos surpreendeu, mas acompanhamos uma ultrapassagem proibida embaixo de um pardal, local perigoso, isso aqui na Rota do Sol,
né? Então, mesmo as pessoas não respeitam nem o radar, né, que está ali, o equipamento que está para verificar a Aquele velocidade. fixo, né? O fixo, exatamente, né, e acabam providenciando essas manobras arriscadas. Claro que nós temos, né, nós como seres humanos temos aquela crença que com nós não, né, conosco não acontece. Nunca vai acontecer. Não acontece, é sempre com o terceiro, até o momento que a gente se envolve. Então, infelizmente, isso é uma falácia, né, é uma enganação em que nós temos conosco mesmo. Mas, enfim, né, só vamos nos dar conta do risco no momento que a gente está envolvido dentro de algum sinistro. Tenente Stassak, até a gente conversava antes de começar o programa e eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência também, porque daqui a pouco o Leandro vai ter uma interpretação, mas não é uma interpretação técnica. Eu gostaria de uma interpretação técnica. As pessoas falam, eu vinha pela Rota do Sol, quando eu chego em Caxias tranca tudo, o trânsito fica lento, porque tem isso, porque tem aquilo. O que acontece quando tem lentidão no trânsito? É porque tem muito veículo no trecho ou a rodovia ela tem algumas circunstâncias que desencadeia essa lentidão e daqui a pouco algum pequeno congestionamento? Isso também já é histórico, né? A questão da lentidão na Rota do Sol, nós temos 2 pontos de retorno e 1 ponto de saída. Geralmente, quando se desloca para o litoral, nós temos lentidão a partir dos túneis, e aí se explica devido à característica da rodovia, que é curva, poucos pontos de ultrapassagem. Às vezes nós temos caminhões também na pista, isso influencia. Mas de retorno, que normalmente é onde se tem a maior lentidão, em 2 pontos, que é na entrada da Rota do Sol, isso lá no litoral, principalmente na saída da Estrada do Mar, quando se acessa a rodovia, ou também no encontro da BR-101 com a Rota do Sol. Então todo esse volume ele vem se somando, e ali até que as pessoas retomem a sua velocidade normal, ela leva um tempo. Logo à frente nós temos as lombadas eletrônicas, que é uma velocidade baixíssima. Ali na região de Itati. Na região de Itati, né, na reserva ecológica. Então a velocidade ali é 40 km por hora, bastante baixa. As pessoas mais uma vez reduzem, e aí até que se retome o normal, nós vamos ter um início de retomada já na subida da serra, onde nós temos uma terceira pista, aí sim se propicia, né, uma maior fluidez. Outro ponto é a chegada de Caxias do Sul. A chegada em Caxias do Sul, né? A chegada em Caxias do Sul. A Rota do Sol é uma rodovia de pista simples, né? Então, a partir do apanhador, começa a se acumular veículos. Por quê? Nós temos várias entradas, vários acessos, né, a partir de Fazenda Souza, em que já as pessoas começam a se direcionar para alguma região Vila da Oliva, cidade. Vila Seca. Exato. Nós temos um pardal que também, né, ele induz a uma redução maior do que ele está regulamentado. É um pardal que mede a velocidade a 80 km por hora, ou que regula a 80 km por hora, mas isso é um psicológico nosso, nós dificilmente passamos, né, nesses 80, né? Nós, ao longo da rodovia, enquanto não vigiados, nós andamos a 90, 100, 110, a 140, 150, como foi flagrado no último verão. Mas, quando chegamos em algum equipamento desses, ou que verificamos a presença da própria polícia na estrada, nós nos tolimos de acelerar o veículo ou de manter aquela velocidade constante que é a permitida, e reduzimos em muito. Então, nós percebemos essas reduções. Também, quando se aproxima mais de Caxias do Sul, nós temos a entrada ali na 116, é outro gargalo em que acaba diminuindo em muito, as pessoas começam a se direcionar e a velocidade vem diminuindo, isso forma uma constante e vai se acumulando o veículo muito associado ao volume que nós temos. São circunstâncias da própria rodovia. São características da própria rodovia, são circunstâncias da própria rodovia, né, e são formas de condução de cada condutor, de comportamento também. Então é um comportamento enquanto autoestrada e outro comportamento no chegada da cidade. O que para nós em termos de segurança de rodovia, é um ponto positivo, pois é uma velocidade menor que se emprega, né, e aí o risco de se ter acidentes graves é menor. Nós temos algumas circunstâncias, mas aí dano material, é coisa que se resolve fácil. A preocupação realmente é quando afeta o físico da pessoa, que nós temos pessoas feridas ou até mesmo pessoas mortas, né, como tivemos o ano passado, na chegada desse ano já, né, no verão desse ano, início do ano,
na chegada de Caxias do Sul. E até porque daqui a pouco muitas pessoas ainda acabam mantendo o mesmo comportamento. Aquela história, quem está no litoral quer aproveitar até o último minuto, o último instante do litoral, e aí sai do litoral, por exemplo, 4 da tarde. Quero chegar em casa 6h30, 7 da tarde ou da noite, que seja, enfim, no final do dia. E aí tem um comportamento muito parecido das pessoas. É claro que vai ter muita gente no trânsito, e aí o trânsito vai fluir de uma forma mais lenta, né? Quem acompanha já há algum tempo esse comportamento, né, vamos falar só da Rota do Sol em si, nós percebemos isso. Tem pessoas que são um pouco mais precavidas, que já retornam no início da manhã, no finais desses períodos. Ou logo no começo da tarde. E aí você pega uma tranquilidade um pouco maior. Então nós temos aquela pessoa, outra pessoa que aproveita a praia pela manhã, almoça e pega a estrada, logo após ao meio-dia. E temos aquelas pessoas também que aproveitam a praia pela manhã, almoçam e aí tem aquele descanso um pouco mais prolongado, pegam no meio da tarde também. Então nós temos vários bolsões. Se tu passar um dia inteiro em torno da rodovia, vai perceber isso. Então, em determinados momentos nós temos um volume de veículos muito grande e outro parece que acabou, alguma coisa parece que trancou, que não vem ninguém. E depois vem novamente um novo período, dá bem para se perceber essa discriminação de horários. É o comportamento da pessoa lá no litoral. É aquele que levanta cedo e pega a estrada, aquele que levanta cedo e vai para a praia e depois pega a estrada, aquele que levanta, né, ou dorme um pouco mais e pega a praia, almoça, alguns até retornam para a praia e vem de noite, enfim. Então nós temos durante 18 horas do dia praticamente, madrugada não é muito utilizado, né, mas durante 18 horas do dia nós temos esses períodos de maior fluxo e menor fluxo devido a esse comportamento das pessoas lá no seu aproveitamento do litoral. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a entrevista do dia, conversando mais com o comandante do pelotão rodoviário de Farroupilha, o tenente Marcelo Stassac. Na volta, o que esperar agora para as festas de final de ano e também toda a operação que já está sendo preparada, a Operação Verão na Rota do Sol, e nós vamos entrar também em questões, tem mudanças, tem novas determinações na questão do trânsito. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Agora está aqui em Farroupilha a número 1 de implantes dentários do Brasil, e a Oralsim, juntamente com a odontologia, vai evoluindo e buscando o melhor para os nossos pacientes. Além dos implantes, a gente trabalha também com a harmonização facial. Toxina botulínica, lentes de contato, preenchedores, sempre pensando no melhor para você. Então, se você quer uma melhor mastigação, um sorriso, vem para a Oralsim. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina.
Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima no MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Pode perguntar. Uniaselv Polo Farroupilha, Avenida Santa Rita 21, telefone WhatsApp 54984471569. Uniaselv. Por você, a Unimed busca fazer o melhor a cada dia. E é por você que criamos o Espaço Mais Saúde, uma ampla e moderna estrutura no coração de Caxias do Sul, com um cuidado completo em saúde, para quem busca proteção, qualidade de vida, acompanhamento integral, facilidade e um novo jeito de cuidar da saúde. Novo Espaço Mais Saúde Unimed. Por você, estamos ainda mais completos. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos. Produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha PET e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para limpeza. Tudo para sua casa e sua empresa. Rua 13 de Outubro, 375, Bairro do Parque, com teleentrega pelo fone 3261-4631. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o comandante do pelotão rodoviário de Farroupilha, o tenente Marcelo Stassak. Estamos falando sobre trânsito, enfim, vem aí as festas de final de ano também. A gente já deu uma palhinha no primeiro segmento, tenente Stassak, a expectativa é de que a gente tenha agora para o Natal e também para o Ano Novo, enfim, as festas de final de ano, muito movimento nas nossas rodovias, dado todo o histórico que a gente tem tido no ano de 2020, pela própria pandemia, pelo menos se projeta por esse lado? Nós acompanhamos a Rota do Sol já há praticamente 10 anos, Leandro, e então nós já temos na nossa cabeça mais ou menos o comportamento né, que você tem em determinados momentos e determinadas datas. 2020 se torna bem diferenciado e bem desafiador, né, como tu disse, é uma expectativa. Os últimos feriados nos dão uma notícia, ou talvez um ensaio do que possa ser o final do ano. Então nós
em termos de comando rodoviário, estamos nos planejando, né, para essa talvez alteração na movimentação, em que alguns comportamentos podem ser diferenciados. Se nós realmente obtivermos como ensaio esses feriados passados agora, nós devemos ter um volume bastante grande de pessoas se direcionando ao litoral. Quais os horários e quais os dias, isso ainda, né, teremos que aguardar para ver como vai acontecer. Acreditamos que nas datas em que se tem já historicamente uma movimentação, isso deve se repetir com algum incremento, mas também nos preparando em meio a essas datas. Né? O veraneio como um todo. O veraneio como um todo, exato, porque nós talvez não tenhamos aquela pessoa que vá antes do Natal e fique até metade de janeiro, ou até 15, 20 de janeiro. Algumas pessoas que vão antes do Natal e ficam até março. Talvez o vai e vem seja maior e isso vá agregar um pouco mais de movimentação na rota. Mas há realmente essa expectativa, estamos nos preparando para que isso acontecendo, nós estejamos, né, prontos para dar uma resposta e proporcionar uma melhor segurança para quem for buscar o litoral aí nesse período. Já vem sendo preparada a Operação Verão Rota do Sol, que envolve a Polícia Rodoviária Estadual, a própria SIC Caxias do Sul e outras estruturas? Em termos de comando rodoviário, os preparativos começam geralmente quando termina a anterior. Então já toda uma estrutura é montada, todo um efetivo é preparado, é destinado, né, pois é uma logística muito grande que se coloca lá. Mais ainda na Rota do Sol, por não existir lá um posto rodoviário fixo. Então é um acampamento, digamos assim, né, que as pessoas vêm do estado todo, os policiais vêm do estado todo, permanecem ali por um período, bem no sentido literal da palavra, acampados. Sim. Em um local e em determinado momento saem, né, para a rodovia para trabalhar. Então todo esse planejamento já está feito. Estamos iniciando agora a fase de execução e implantação para que ali no início de dezembro esteja tudo pronto e já preparados para o início. A SICs também já deve estar começando a se movimentar agora. Normalmente, a partir de novembro, iniciam as reuniões preparatórias, né, ela nos dá um apoio bastante importante lá nesse verão da Rota do Sol, e estamos aguardando aí o início desses trabalhos aí por parte deles. E a Operação Verão deve seguir nas características dos anos anteriores também, enfim, o controle de velocidade, a PRE vai estar trabalhando ao longo do trecho da Rota do Sol, né? Isso não muda, né? A rodovia mesmo, os condutores praticamente são os mesmos, a gente já sabe que as infrações também são as mesmas, elas se repetem, né? Ou talvez alguma tecnologia a mais se empregue. Agora nós temos também adaptados já a última resolução que alterou a fiscalização no controle de velocidade. Essa alteração, para que não se crie ilusões, que eu digo, ela exige um pouco mais de estudo, mas não de implementação. Tudo que nós vimos fazendo já está de acordo com a exigência dela, mas nós buscamos, claro, estudar um pouco mais e alguns pontos foram esclarecidos por necessários para que se implante essa fiscalização na Rota do Sol. Então talvez nós tenhamos uma ampliação de pontos ao utilizar o radar nosso portátil. O radar móvel? É o radar nosso portátil. Pela clareza que nos trouxe a resolução, nós verificamos que temos alguns pontos, talvez que ele seja também útil. Certo. Até entrando agora nessa questão das novas resoluções, enfim, pelo que eu acabei lendo também, coloca de que a fiscalização, o radar, ele tem que estar visível, o condutor precisa ver, o condutor do veículo precisa ver o radar. É por aí? Ela diz exatamente isso, mas é exatamente o que já vinha sendo feito e é exatamente o que já exigia. Não mudou nada, então? A anterior. O que ela nos trouxe de novidade? É um pouco mais de sinalização para os radares fixos, isso ela nos trouxe. Ela exige, claro que não para agora, para daqui a um ano, um aperfeiçoamento na tecnologia dos radares portáteis, em que ele já tem que fazer uma identificação de placa que hoje ele não tem. Ele flagra a velocidade, ele nos dá o veículo, mas a identificação do condutor posterior é feito manual, né, numa segunda fase. Então essa tecnologia ela tem que ser ainda colocada em prática, mas aí nós temos um tempo para isso. No demais ela não muda, ela exige um pouco mais de estudo aos pontos, como eu disse, os que nós rotineiramente usamos já estão enquadrados dentro da resolução,
e ela nos clareou alguns pontos a mais em que também podemos, né, utilizar. Então essa é a grande novidade praticamente da resolução em termos de fiscalização de velocidade. Então percebemos que o DAER recentemente instalou uns pardais novos, né, e nada muda, os pontos são de acordo com a exigência dela. Talvez vai exigir um pouco mais de sinalização de velocidade regulamentar nas rodovias, talvez nós percebamos isso agora no decorrer, né, que nós tenhamos um pouco mais de placas informativas para que as pessoas tenham realmente o conhecimento de qual a velocidade a ser empregada. Para os radares fixos, o radar móvel, por exemplo, a PRE vai fazer um monitoramento no trecho entre Farroupilha e Caxias do Sul, logo depois, indo a Caxias do Sul, logo depois do conhecido viaduto torto, tem aquela reta que vai desembocar depois lá na curva, vai dar lá próximo da Havan, da Stock Center Caxias. Ali é um ponto que a PRE trabalha muito. Tendo o radar móvel ali, trabalhando com o radar móvel, ele terá que estar sinalizado, a rodovia vai ter que informar que tem radar móvel aí? Não no nosso radar portátil. No portátil não. Para o portátil, o que nós precisamos? É que a rodovia esteja sinalizada com a velocidade regulamentar. Limite de velocidade, 80 km. De velocidade, exatamente. Onde é que não vai exigir a informação da fiscalização? É nos fixos ou nos redutores, né? Nós temos uma diferenciação, a própria resolução traz isso. Nós temos o radar fixo, que são os conhecidos pardais, certo, e temos os redutores, que são as lombadas. Então essa é a grande diferenciação que nos trouxe, a grande novidade que nos trouxe. Mas em termos gerais, não muda, para o condutor não muda em nada, nós como atividade de polícia pouca coisa alterou também. É importante que as pessoas tenham isso na cabeça, que às vezes você vende um cenário que não existe. Né? O que se noticiou? Que está proibido os radares escondidos. Mas eu não consigo visualizar aqui na Serra, pelo menos, não vou dizer que isso não aconteça, mas aqui na Serra, pelo menos, a existência de um pardal escondido atrás de uma árvore, ou algo nesse sentido, né? Nunca vi. Pendurado num eucalipto. Eu falo muito em viadutos e pontes, eu nunca vi um radar pendurado dessa forma, pelo menos aqui na região, né? Talvez outro lugar exista. O que nós rotineiramente batemos e qual é o problema que nós temos quando se fala na nossa fiscalização no radar portátil? É muita questão de campo de visão das pessoas. Às vezes o policial se coloca, pode ser no canteiro central da rodovia, né? Ele está com o radar, no canteiro as pessoas percebem, mas conforme o sentido, às vezes a longa distância pode ter uma placa entre eles, sim, e quem vê de longe nós temos a impressão que ele está escondido atrás da placa, que não é uma realidade. Nós recebemos essas reclamações diariamente, verificamos as situações, e no momento que se vê em loco, isso não condiz com o que foi narrado, né? E é realmente isso, é um campo de visão diferenciado. Nós temos muitas curvas aqui na Serra. Às vezes, quando nós saímos de uma curva, nós nos deparamos com a viatura ou com um policial, e as pessoas dizem que ele estava escondido atrás de alguma coisa, mas nós não podemos deixar uma viatura também no meio da estrada, ela tem que ficar de forma segura colocada, e às vezes se utiliza essas entradas de alguma propriedade, enfim, né? E porventura pode nos dar a impressão que a viatura está escondida, mas não é o caso. Não é o caso, nós não temos o porquê fazer isso, a intenção é realmente a redução de velocidade em determinados pontos e trabalhamos para dessa forma. Se isso vir a acontecer, as pessoas, né, nos relatem que nós vamos com certeza trabalhar para corrigir. Certo. Bom, mais alguma orientação, mais alguma mudança de legislação que seja oportuno colocar? As pessoas também têm que ter muito em mente para não se antecipar em algo que vai mudar no futuro. Sim. Que é algumas alterações, a questão do prazo para carteira de habilitação, a questão dos 40 pontos, né? Isso tudo vai entrar em vigor somente depois de abril do ano que vem. Então nós ainda estamos na legislação vigente, hoje é os 20 pontos. A partir de abril, sim, há essa alteração. Então as pessoas que não exagerem contando, né, que eu posso exceder em 40 pontos e acabam... não podemos tomar nenhum ponto, na verdade, né? Sim. A intenção é essa. O ideal seria 0. Mas a gente conhece, sabe, conversa por aí, agora eu vou a 40 pontos, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então temos muito cuidado nesse período para não cair nessa armadilha de achar que nós já estamos sob a guarida, né, dessas alterações que vai acontecer no CTB, embora já aprovado, mas ela só entra em vigor posterior a abril. Ela tem um período de carência, né? Exato. Então só depois de abril é que eu realmente posso cometer algumas infrações que possa chegar até 40 pontos para eu perder a carteira,
e aí vai mudando. Se eu cometer 2 infrações, uma infração gravíssima, baixa essa pontuação. Se eu cometer 2 infrações gravíssimas, retorna aos 20 pontos. Tem infrações em que cometidas a carteira ela é suspensa imediatamente. Então, nós temos que ter muito, muito cuidado com isso e não nos iludirmos, às vezes, com o que vem, né? Nas redes sociais, tem muita coisa misturada sem explicação. Com certeza. Eu quero aproveitar também, Tenente Stassak, muito se comenta aqui em Farroupilha, enfim, tem um projeto de cercamento eletrônico, são diversas câmeras que estão tanto na 122, na 453, aqui na ligação com Farroupilha, Carlos Barbosa, Garibaldi. A orientação, essas câmeras, elas estão multando ou estão somente monitorando o trânsito? Leandro, nós temos 2 tipos de equipamentos aqui. Nós temos os equipamentos do DAIA, Sim. que estão em pleno funcionamento, né? Esses estão fiscalizando e autuando os excessos. Como eu disse, alguns eles contêm a câmera de monitoramento, que nós podemos acompanhar a movimentação do trânsito. Por exemplo, aquele logo na subida ali, bem em cima do morro da linha Julieta, né? Para quem vai de Farroupilha... Ele é um equipamento do DAIA. Vai a Farroupilha, Caxias. Mais abaixo, na curva, nós temos os equipamentos que estão sendo instalados pela prefeitura. Sim. E aí, toda essa explicação talvez tenha que ser dada pela administração municipal. Até onde nós temos conhecimento, né, ele vai funcionar, já está entrando em funcionamento, ainda de forma precária, né, mas ele vai funcionar quando em plenitude, no controle de outras questões. Quando se fala em questão de infração de trânsito, talvez o licenciamento vencido. Mas o fim principal dele é realmente o controle de veículos furtados, roubados ou com a outra situação que exige uma intervenção policial, né? Então, de momento, a notícia que nós temos da administração municipal, talvez isso venha a se alterar no futuro, não sabemos, né? Esse equipamento ele detém a tecnologia para fiscalizar também a questão da velocidade, mas ele não faria isso, pelo menos por agora. Certo. Então, deixando bem claro, a gente tem que saber identificar o tipo de equipamento. O equipamento que foi instalado pela prefeitura é um tipo de equipamento, o equipamento que foi instalado pelo DAER, que está instalado pelo DAER, é outro. E aí, o do DAER, sim, tem esse poder de multa, de coibir o excesso de velocidade, né? De fiscalização e coibição do excesso de velocidade. As duas coisas. Eu não gosto da palavra multa. Multa, sim. Né? Porque as pessoas falam assim, é a indústria da multa, enfim. Né? Só vai ser multado aquele que não respeitar, aquele que exagerar. Aquele que andar correto nunca vai passar, não precisa nem se preocupar, na verdade, né, se tem ou não tem um aparelho ali. É só observar o que está regulamentado, observar respeitar os limites da rodovia. E não tem problema nenhum quanto a isso. Sim. Né? Então, agora aquele que está acostumado a exagerar, a desrespeitar, fazer acontecer, e tem muitos assim, nós temos muitas pessoas assim, que acham que são os donos da rodovia, isso aí não é só a Rota do Sol, aqui em Farroupilha nós temos muitas pessoas dessa forma, nós recebemos questionamentos toda hora, várias atribuições de culpa como se a polícia fosse o errado e não, né, o infrator, mas enfim, né, como eu disse, tendo consciência, sabendo o que está regulamentado, respeitando isso, eu não tenho nem porquê saber da existência de determinado aparelho em determinado local. Com certeza. Tenente Stassak, teríamos outros assuntos, mas o nosso tempo também já está no final. Agradeço, lhe deixo um minuto final para o seu fechamento também. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Leandro. Já aproveitando que talvez eu não tenha uma outra oportunidade, né, orientar as pessoas para que aproveitem o verão que está chegando, né, que planejem suas viagens muito antecipadamente, revisem os seus veículos, se realmente ele tem condição de chegar no seu destino, não só praia, o interior, ou outro lugar do estado, ou fora do estado também. Isso é muito importante, um planejamento prévio, ter noção do trajeto que vai fazer, se tem alguma intervenção, se tem uma barreira caída, se a estrada está em boa condição. Então tudo isso é importante antes mesmo de se pensar na viagem. No momento que você tem a ideia da viagem, como é que eu vou chegar? Outra questão é a documentação pessoal, o preparo físico do motorista também. Dentro desse planejamento, os pontos de paradas é muito importante para um descanso. E no mais, que aproveitem o seu veraneio, aqueles que puderem fazer isso, mas que
vão com saúde e retornem com saúde também. Com certeza, muito obrigado. Vamos, na medida do possível, antes da instalação do Tenente Stassak na Rota do Sol, ali no começo do mês de dezembro, tem um novo encontro aqui na nossa TV Serra, até para atualizar bem as informações e preparar essa questão do veraneio. É uma responsabilidade de todos, é um compromisso meu, seu, nosso. A rodovia não é minha, a rodovia é também minha, mas é de todos, então cada um tem que fazer a sua parte. Quando a gente não faz a nossa parte, vai dar problema, alguém vai ser penalizado por isso. Então, se cada um fizer a sua parte, cuidar, realmente ter a chamada direção defensiva, nós vamos estar reduzindo em muito os problemas de trânsito e também os acidentes. Estamos chegando ao final da nossa entrevista do dia. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Voltamos a fazer uso da máscara. A nossa máscara não pode faltar, é o acessório que não é acessório, indispensável no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Continuem aqui na TV Serra, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. Até a nossa próxima entrevista do dia aqui nos estúdios da TV Serra. Um abraço, tchau.